Eu quero convidá-los a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 12 e quero tratar nesta noite sobre o seguinte tema: os 3 I's da missão. O nosso ponto de partida vai ser Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Como é sabido dos irmãos, o pastor Arthur está na congregação de Soteco, e então ele me convidou para que estivéssemos com os irmãos nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu o autor sagrado em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Fala-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, terça-feira passada, dia 12 de agosto, a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, completou 166 anos. E a IPB Glória fez um culto de ações e graças, onde muitos de nós estivemos presentes. E é interessante nós olharmos para o mês de agosto e lembrarmos das missões. Infelizmente, a igreja como um todo, não só a igreja presbiteriana, mas as demais denominações, só no mês da sua fundação é que lembra de forma mais contundente sobre a obra missionária. 2 temas, no mínimo, básico, que nós deveríamos estar sempre latente. Um primeiro tema seria família. Nós não deveríamos esquecer de tratar sempre ou sucessivamente falar sobre família. Família sempre é um tema atual. Porque você não sabe como está a minha família. Eu não sei como está a sua família. De repente, ou pela providência divina, Deus usa aquele momento para trazer harmonia, paz e salvar as nossas famílias. Às vezes nós salvamos a família dos outros, mas não salvamos a nossa. Noé foi inteligente. Ele salvou a dele. Vocês lembram, né? Só a família dele entrou na arca. Os demais ignoraram. Então, nós precisamos entender. Às vezes nós ganhamos o mundo inteiro e perdemos a nossa própria família. Diante desse primeiro tema, eu falo sobre o segundo, que é missões. Como missões está no coração de Deus, como missões é o que rege a igreja, é o que impulsiona a igreja para o crescimento, nós não deveríamos falar em missões só no mês de agosto, e sim em todo o tempo. Porque há igrejas e há a missão urbana, há a missão interiorana, há a missão indígena, há a missão transcultural, e o que tem que fazer todas essas missões é a igreja local. Todas essas missões são alcançadas a partir daqui, a partir do agora. Por isso, diante disso, eu quero tratar com os irmãos nessa noite, num espaço de aproximadamente 25 minutos, sobre o seguinte tema: os 3 I's da missão, partindo desse pressuposto aqui, onde você observa o que diz o texto. Ora, disse o Senhor a Abrão. Uma das primeiras coisas que eu e você precisamos entender é que é Deus que chama, é Deus que convoca, é Deus que elege. Todas as vezes que o homem tentou fazer as coisas por si mesmo, ele não deu cabo. Então, nós precisamos entender que é Deus que nos chama, é Deus que nos impulsiona, é Deus que nos leva e, consequentemente, é Deus que nos mantém. Você olhando a história de Abraão, você vai ver que Deus o levou e Deus o manteve, o sustentou. Às vezes nós somos impulsionados a fazer algo, mas não é o que Deus quer, é o homem que quer. Talvez até prospere, mas não permanece a sua obra, porque Paulo fala que pode ser palha, e o palha ou feno não prospera. Uma coisa interessante é que diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão.
Eu e você precisamos entender isso. Quando Deus nos chama, quando Deus nos convoca, quando Deus nos elege, Ele tem a preocupação de manter. Você me pergunta assim, pastor, quanto tempo o senhor passou na Bolívia? 12 anos na Bolívia. Nunca nos faltou nada. Nunca nos faltou nada. Deus sempre proveu alguma coisa através da igreja, através de irmãos, através da instituição, mas nunca nos faltou nada. Agora, uma coisa seja dita. Uma senhora chamada Sophia Miller, ela quando foi tocada por Deus em um culto, em uma praça lá em Nova York, Estados Unidos, ela foi tocada por Deus, ela então se converteu, e anos depois ela estava fazendo missões entre os indígenas, ali junto da Colômbia, descendo aquele rio ali, Sana, sempre subindo e descendo, e ali ela encontrou 2 índios ou 2 indígenas que fez a seguinte pergunta: missionária, como foi o seu chamado? Como é que você se tornou missionária? Talvez aqueles homens estivessem esperando a seguinte palavra: eu tive um sonho, eu tive uma visão, um anjo me apareceu e disse: Sofia, minha filha, atravessa a fronteira e vem para o Brasil. Não, ela disse nada disso. Ela disse: não tive sonhos, visões, nem revelação. Li uma ordem e obedeci. Olha que coisa fantástica. Li uma ordem e obedeci. Foi o que Abrão fez. Ele ouviu a voz de Deus, não tinha a palavra escrita como nós, então ele não podia ler, mas Deus o falou ao seu coração, dizendo: sai da tua terra, da tua parentela. E Deus o manteve. Agora é interessante que ele diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei e te engrandecerei. Sê tu uma bênção. Para quem? Para os povos, para as nações. É um grande desafio. Diante disso, eu quero mostrar para vocês o que aconteceu em 1974. Em 1974, houve um congresso internacional chamado Lausanne 74, ou seja, 1974. Em Lausanne, na Suíça, reuniu-se todos os líderes religiosos a fim de tratar um único assunto: a evangelização dos povos. Naquela semana, uma semana tratando só sobre missões, só sobre evangelização dos povos e como alcançar os povos. Ali foi acunhada uma decisão. A conclusão foi: uma semana aqui, irmãos, o que nós chegamos como conclusão? Eles disseram: o propósito de Deus é o evangelho todo, a toda criatura, em todo o tempo. Essa foi a decisão de Lausanne. Primeira decisão: o propósito de Deus é o evangelho todo, a toda criatura, em todo o tempo. Segunda coisa que eles tomaram como conclusão do Congresso Lausanne na Suíça em 1974, eles chegaram à seguinte conclusão: a visão de Deus é o mundo. Isso é muito interessante. A visão de Deus é o mundo. O método de Deus para alcançar o mundo, o método de Deus é a igreja. E o tempo de Deus é agora. Repito, a visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja e o tempo de Deus é agora. Essa foi a decisão de um congresso de uma semana lá em Lausanne, na Suíça, em 1974. A visão de Deus é o mundo, o método de Deus é a igreja, o tempo de Deus é agora. Conta-se que os anjos com Jesus Cristo no céu, depois da sua ascensão, fizeram uma reunião e conversaram com o Senhor. Disse: Senhor, o Senhor elegeu 12, desses 12 ficaram 11, depois elegeu-se mais um, ficaram 12 novamente.
Senhor, e depois o Senhor chamou tantos outros. Senhor, o Senhor chamou a igreja para evangelizar o mundo, para alcançar os eleitos. Senhor, se a igreja falhar na sua missão, qual é o plano B? Olha só. Senhor, qual é o plano B se a igreja falhar? Jesus Cristo disse: eu não tenho o plano B. Se a igreja falhar, vai tudo por água abaixo. O Senhor está contando comigo, está contando com você, está contando conosco. Deus não tem plano B. Para alcançar os eleitos, tem que ser a igreja. Vamos então para o que disse Oswald Smith, um dos pais da missiologia. Ele disse: a tarefa suprema da igreja é o evangelho ou a evangelização do mundo. A tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Observe uma coisa. Existem duas forças: a força centrífuga e a força centrípeta. A força centrípeta é a força de fora para dentro. A força centrífuga é a força de dentro para fora. A igreja, ela precisa exercer essa força centrípeta, de dentro para fora. Porque nós, quando trazemos essa força de fora para dentro, nós parecemos mais um clube do que uma igreja. Porque a igreja, ela não tem, ou não deveria ter, a ideia de manutenção. Ela não deveria ter a ideia de gerar bem-estar aos seus sócios como clube. A igreja tem que inquietar, incomodar, gerar ousadia para que a igreja saia dentro dessa ideia da ciência, da física. Se você é sócio de algum clube, você vai ao clube, você vê que eles melhoram a área de lazer, eles melhoram a recepção, melhoram o estacionamento, para que os membros do clube se sintam bem. A igreja não é um clube. A igreja tem que entender essa ideia de nós irmos para fora. Por isso, diante desta introdução aparentemente longa, mas oportuna, eu trago o primeiro ir da missão. Eu chamo de imperativa ou imperativo. O primeiro ir é o ir do imperativo. Diz assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai. Lá em Marcos 16, 19, e que se repete em Mateus 28, 19, outro imperativo: ide. O primeiro ir da missão é justamente esse, é ir. Há uma expressão imperativa dizendo para mim e para você: vá. E diz lá em Gênesis: se tu uma bênção. Quando nós estávamos lá na Bolívia, peço permissão para contar, porque foram 12 anos de história, e como nós jogávamos futebol, então um dos irmãos que jogava em um clube, em um time lá de Puerto Soares, chegou para mim e disse: pastor, que tal jogar em nosso equipo? Eu digo: bem, és veterano, és... Ele disse: sim, pastor, pode ter, pero hay de ter 4 abaixo de 50 anos. Eu digo: mira, já estou caminhando para isso, então se dá para nós outros. Então se fui jogar com eles. Então chegamos à conclusão que era o lugar ideal para a evangelização. Algumas pessoas passaram a ir para a igreja porque o pastor também estava lá no campo de futebol com eles. Então surgiu uma ideia: vou preparar uma escolinha de futebol. E nós preparamos uma escolinha de futebol, irmãos do céu. Era tanto menino que eu não sei como aquele lugar cabia tantos meninos. Foi um tempo precioso.
Quando nós anunciamos para os meninos que nós ia terminar a escola para voltar para o Brasil, para cuidar da coluna, cuidar do problema de próstata, uma lamentável, porque não tinha ninguém na nossa igreja para dar continuidade a esse trabalho. O primeiro ir é o ir do imperativo. Mas olhando comigo em João, por favor, João 4,35, Jesus diz para os seus discípulos. Em João 4, Jesus desce de Jerusalém e vai para Samaria. Quando chega em Samaria, ele encontra uma mulher ali próximo ao poço de Jacó. João 4,35. Os discípulos vão até uma cidade próxima chamada Sicá para comprar pão, comprar alimento. E quando voltam, diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, olha o imperativo, erguei os olhos e vedes os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus está dizendo para mim e para você, erguei os olhos. Ou seja, a minha responsabilidade e a sua é olhar além das vistas. Tem pessoas moribundas que estão precisando de socorro, uma palavra de alento, a palavra de salvação que só eu e você tem. Outra palavra, erguei os olhos e vede. Observando em Atos 10, 20, nós lembramos de Cornélio, um homem piedoso, um centurião romano, que Deus fez a obra da conversão na sua vida, e ele então foi induzido pelo Espírito Santo para que chamasse Pedro, que estava no lugar chamado Jope, para ir até lá falar a verdade e falar sobre o Evangelho. Quando eles chegam lá, diz assim, a visão, levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. O contexto é, Cornélio estava em casa, era um homem piedoso, ainda que romano, ele se reunia, ele era um homem piedoso, ele dava esmolas, ele construiu a sinagoga para os judeus da região, e é interessante que em uma visão, ele recebe a incumbência de enviar 2 mensageiros até Jope para ir falar com Pedro, convidá-lo para que ele venha e traga a palavra de salvação. Veja que coisa interessante. Deus podia transformar o coração de Cornélio e de toda aquela comunidade que estava reunida na sua casa. Mas o que aconteceu? Olha que coisa interessante. Deus manda com que dois servos de Cornélio vá até Jope, traga Pedro para que Pedro pregue o evangelho para aquela multidão. E ali ele prega o evangelho e as pessoas se convertem. Olha o imperativo. Levanta-te, pois, desce e vai com ele. Levanta-te, pois. Vocês lembram de Atos 8? Atos 8. Tem um homem que vem de Jerusalém, que veio adorar em Jerusalém. Ao voltar para o seu país, para a África, ele vem lendo o livro do profeta Isaías. E diz o texto que o evangelista se aproximou junto a ele em Atos 8 e pergunta para ele: entendes o que lês? Ele disse: como posso entender se não há quem me explique? Olha que coisa interessante. Os eleitos estão em todos os lugares. É muito importante nós enviarmos Bíblias para as pessoas, enviarmos Novo Testamento, enviarmos folhetos, literaturas evangélicas, mas, irmãos, precisamos de alguém que explique. Como entender se não há quem me explique? E ele então explica, ele entende, ele crê, aceita e é batizado. E vai jubiloso para o seu país, para a sua pátria. É interessante. Levanta-te, pois, desce. Em Atos 18, 9 e 10, também tem um outro imperativo. Observe o que diz Atos 18, 9 e 10. Teve Paulo durante a noite uma visão,
em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te calas. Porquanto eu estou contigo, ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Outro imperativo: fala e não te cales. É nossa responsabilidade, irmão, nossa responsabilidade não é converter o homem do pecado, da justiça e do juízo. Nós nunca iremos converter. Poderemos até convencer, mas converter não. Isso é papel do Espírito Santo. Sabe qual é o meu papel, o seu papel? Pregar. Falar de Jesus. Fale e não te cales. A doutora Roosevelt, uma das maiores autoridades sobre missões, ela falou uma coisa muito interessante. Olha o que a doutora Roosevelt falou. O que mais fere o meu coração não é a falta de salvação de muitos perdidos, mas a apatia da igreja em relação aos perdidos. Olha só. O que mais fere meu coração não é a falta de salvação de muitos perdidos, mas a apatia da igreja em relação aos perdidos. Será que há realmente essa apatia da igreja em relação aos perdidos? Segundo ir da missão. O primeiro ir é o ir do imperativo. O segundo ir é o ir da intransferência. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Um texto muito conhecido, muito popular, mas diz assim em 1 Pedro 2, 9. Se referindo a mim, se referindo a você, se referindo à igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Ótimo, isso aí está excelente. Olha que coisa boa. Nós somos raça eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa e somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Lá em 1 João capítulo 5 diz assim: aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. Isso é muito bom, nós sabemos que é propriedade exclusiva de Deus. Mas tudo isso, para quê? Qual o propósito disso? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós somos um povo eleito, somos propriedade exclusiva, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, mas com uma finalidade: proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Irmãos, sabe por que esta missão ela é intransferível? Porque eu vou dizer para vocês agora. Não é papel do Estado pregar o Evangelho. Você nunca vai ver o Evangelho ser pregado pelo Estado. O Evangelho nunca vai ser pregado pelo Estado. A escola não tem o papel de pregar o Evangelho. O papel da escola é ensinar. As Forças Armadas, elas nunca vão pregar o Evangelho. O papel das Forças Armadas é manter a segurança do Estado e das fronteiras. O Exército, não vai pregar o Evangelho. A minha faculdade, a sua faculdade, onde nós estudamos, não vai pregar o Evangelho, porque o papel da faculdade é transmitir conhecimento. E qual é, então, a instituição responsável para pregar o Evangelho? A igreja. Eu e você. Por isso é um papel intransferível. Nenhum presidente, nenhum governador, ou prefeito, ou vereador vai trazer uma emenda, uma constituição dizendo assim: olha, a partir de hoje é responsabilidade do Estado pregar o Evangelho. Nunca vai ser, porque é um país democrático, laico, nunca vai tomar isso como decisão. Isso é papel da igreja. Por isso é um papel intransferível, uma missão intransferível. Isso é responsabilidade minha, responsabilidade sua. Veja comigo o Evangelho de João, capítulo 4, versículo 32. Observe. Por que é intransferível? João 4, 32 diz assim:
Mas ele lhe disse, isso é Jesus conversando lá, aquele mesmo episódio da mulher samaritana e com seus discípulos. Ele diz assim, mas ele lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Sabe por que Jesus está dizendo, uma comida tenho para comer? Porque é intransferível o papel, a missão de Jesus. É a sua responsabilidade, é cumprir o propósito pelo qual ele veio ao mundo. Por isso, quando ele estava na cruz e quando ele morria, ele dizia, tetelestai. Ele dizia, está consumado. Quando o diabo percebeu que a morte de Jesus era o seu fim, ele tentou desviar Jesus da cruz, do Calvário. Por isso Jesus disse, Senhor, não seja como eu quero, mas seja feita a tua vontade. Hematridose é suar sangue. Ali no Getsêmani, Jesus suou sangue. E é interessante que, naquela agonia, Jesus disse em oração, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Ele está se referindo a um cálice de bebida, a um cálice de vinho. Ele está se referindo ao contexto da sua morte. Mas ele, sabendo o propósito pelo qual ele veio, ele diz, mas seja feita a tua vontade. Por isso o texto, uma comida tenho para comer, que seja, fazer a tua vontade, porque é intransferível. Nenhuma outra instituição pode fazer ou trazer a evangelização dos povos, senão a igreja, senão eu ou você. Cada um no nosso estilo. Eu, no meu espaço, com a minha simplicidade, com a minha sabedoria, no meu estilo, ali na feira, falando com o rapaz da feira que está fazendo o caldo, fazendo o pastel, aqui, do meu estilo, ainda que jamais você esteja no campo missionário, mas você pode ser tão importante quanto aquele que lá está. Desde que nós não neguemos a responsabilidade que nós temos da missão. Ah, pastor, eu nunca vou ser uma missionária. Você pode ser e já é um missionário ou uma missionária aqui onde está. Porque uma comida tenho para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Por quê? Porque esta missão é intransferível. É uma responsabilidade minha, é uma responsabilidade sua, é uma responsabilidade nossa. Mas veja o que diz João 4,34. Dentro do mesmo contexto, uma comida tenho para comer. Agora ele diz, a minha comida, olha, disse-lhe Jesus, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É intransferível. Jesus sabia que era a responsabilidade dele. Nós precisamos ter essa consciência que é nossa responsabilidade. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. E em Mateus 14,16, nós temos ali um grande evento, um grande milagre, que foi a multiplicação dos pães e dos peixes. Chegou a uma conclusão de que tinha muita gente e tinha pouco alimento. Não é? Filipe chega para Jesus e diz assim, Senhor, como vamos dar pão e peixe para toda essa gente? Aí Jesus, porém, lhe disse, não precisa retirar-vos, dai-lhe vós mesmo de comer. De quem é a responsabilidade de dar de comer ao povo? De quem é a responsabilidade de levar o evangelho ao povo? É uma missão intransferível. É uma missão que nós não podemos transferir, nem para o Estado, nem para as Forças Armadas, nem para a faculdade, nem para a escola, nem para nenhum outro órgão, senão eu e você como igreja. Mas, caminhando para o fim, nós temos o terceiro e último ir da missão, que é inadiável. Primeiro nós vimos que é imperativo, segundo nós vimos que é intransferível, agora é inadiável. Veja o que diz João 4,35.
João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Olha, se já branqueja para a ceifa, então é inadiável que você colha. Irmãos, quem tem hectares de terra e planta café, planta mexerica, qualquer outro tipo de laranja ou qualquer outra coisa, sabe que quando madura tem que tirar, tem que colher, senão perde. Senão perde. Está aqui o Gilmar que não me deixa mentir, não é? A gente tem que chegar lá e aproveita a mão de obra aí e tem que colher, senão estraga, perde. Por isso é inadiável, porque os campos já branquejam para a ceifa. Não pode, não, deixa aqui, vou postergar, o mês que vem eu venho pegar. Se você for mês de outubro, novembro, tentar buscar lá a laranja pocã, não tem mais nada. É inadiável. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Isso é real. Em uma tribo indígena, uma senhora tinha um único filho. E você sabe que quando tem um filho único, o pai, a mãe, ela converge todas as forças, energia, carinho, atenção para esse filho, seu único filho. E esta mãe indígena tinha o seu filho, esse rapaz bonito, forte, assim como os nossos jovens. Eles tinham um futuro próspero para ser o futuro líder daquela tribo. E toda a liderança do momento olhavam para aquele rapaz como que era o futuro líder da tribo. Rapaz forte, inteligente, um rapaz muito simpático com todo mundo, respeitado e respeitoso. Esse rapaz, no ápice da sua saúde e da sua idade, ele adoece. Então toda a pagelança começa a fazer tudo que é ritual para ver se o rapaz recupera a saúde, e a mãe desesperada, meu filho, e fez de todos os rituais que você pode imaginar para que o seu filho não morresse. E o seu filho veio a falecer. Aquela mulher, ela alojou-se dentro de casa e ficou desesperada, não queria mais sair, não queria ir mais pescar, nem plantar mandioca, ela ficava só dentro do quarto, só dentro de casa, chorando, lamentando a morte do seu único filho. A tribo, então, ficava como semana fúnebre todos os dias. Naquele momento, dias depois, quase 15 dias depois, chega àquela tribo um missionário. O missionário então chega pregando que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Jesus é a salvação dos povos, Jesus veio salvar os indígenas, Jesus veio e começou, e as pessoas com o coração fragilizado se reuniam assim para ouvir aquele jovem missionário. A mulher da sua casa, da sua janela, abriu um pouco assim a sua janela e ficou olhando aquele moço falando que Jesus Cristo é o único Salvador do mundo. Jesus é que pode livrar a alma do inferno. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E falava com muita empolgação, com muita avidez. Aquela mulher saiu de casa chorando, lamentando, gritando, pegou assim no colarinho do missionário e disse: por que você não veio antes? Por que você não veio antes? E o missionário ficou sem entender. O que foi? O que passou? O que passou? Por que você não veio antes da morte do meu filho? Por que você não veio antes? Onde você estava que não chegou antes? Meu filho morreu, foi para o inferno e não conheceu Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Por que você não veio antes? É uma missão inadiável. Nós não podemos deixar para amanhã. É inadiável. Em Lucas 19:40, o texto diz assim:
Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que, se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. É inadiável. Nós temos que falar. É responsabilidade nossa. Finalizando, eu quero falar sobre Alexander Dofer. Alexander Dofer foi um missionário na Índia durante muitos anos. Alexander Dofer já estava velho, cansado, retorna para a Inglaterra, cheio de cicatrizes, mas com o coração cheio de alegria, porque muita gente na Índia tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Mas chegando, a igreja resolveu fazer uma conferência para ouvi-lo, porque ele estava velho e cansado. Então reuniu-se vários jovens para conhecer quem era Alexander Dofer. E ele foi então ser o pregador desta conferência. E ele então fez a mensagem, pregou, e depois ele disse assim: irmãos, passei muitos anos na Índia, falando de Jesus, muita gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas agora estou velho, cansado, não posso continuar mais na Índia, por isso vim para o meu país, e eu quero saber quem daqui pode me substituir lá na Índia como missionário, ou missionária. Alguém, por favor, se prontifica a me substituir na Índia? Eu não tenho mais forças, estou velho, cansado, doente. Um silêncio fúnebre. Ninguém falou nada. Aí ele insistiu. Ninguém. Aí quando ele começou a insistir, ele começou a passar mal. Então, os pastores que estavam à sua retaguarda, pastor, por favor, e tirou e colocou ele numa sala antiga, do lado. E disse assim: pastor, toma uma água, toma um calmante, senhor, aqui a gente vai lá e termina o culto. Ele disse: não, eu não terminei o meu sermão. Pastor, o senhor não tem condições, pastor, o senhor está cansado, o senhor teve um mal súbito. Eu não terminei o meu sermão, deixa eu continuar. E voltou para o púlpito, com muita dificuldade, segurando nas abas do púlpito, ele disse assim: se a rainha da Inglaterra chamasse vocês para ser embaixador em qualquer país, rico ou pobre do mundo, vocês não iriam? Aí aquele silêncio fúnebre permaneceu. Agora, como é que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra, chama vocês para ser missionário na Índia, e vocês não querem ir? Estão dizendo não? Então vai eu, velho, cansado e doente, morrerei às margens do rio Ganges, mas os indianos vão saber que alguém os amou. Vocês não vão? Vai eu, cansado, velho e doente. Amém. Quando ele pegou sua Bíblia, quando ia saindo, levantou um, levantou outro, ou melhor, levantou um, levantou outro, levantou um irmão, levantou outro irmão, levantou uma irmã, levantou um casal, e antes dele sair do púlpito do altar, tinha uma multidão de jovens e adultos, dizendo: vai eu. Vai eu.